Olá, pessoal! Nós estamos aqui com mais um Conexão Saúde, que é o podcast da Fisioforma. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a nossa médica, doutora Raquel Moleiro, que faz parte do corpo clínico da Fisioforma. E ela vai se apresentar aqui para vocês estarem conhecendo um pouquinho da especialidade da nossa doutora Raquel. Oi, gente. Então, eu sou médica e atuo com videolaparoscopia e cirurgia bariátrica e metabólica. Doutora, então hoje a sua atuação maior é em cirurgia bariátrica, é isso? Sim, é o que eu mais gosto de fazer, mas eu faço outras videocirurgias também. Eu faço cirurgia de vesícula por vídeo, de hérnia por vídeo, apendicectomia por vídeo. Então, toda a parte que é por vídeo me encanta. Oh. Então, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. Nós sabemos que ainda, infelizmente, muitas pessoas acham que realizar cirurgia bariátrica é sinônimo de que frustrou na vida, tentou várias vezes alguma coisa e elas não ainda estão cientes que obesidade é uma doença e precisa de tratamento. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente fala de um tratamento seguro, a gente fala de um tratamento de uma pessoa vitoriosa ou a gente fala de um tratamento de uma pessoa frustrada? Nossa, vitoriosa. Mas assim, com carimbo em cima, que é vitoriosa. Porque a luta de uma pessoa que tem obesidade já é muito grande. A luta para ela entender que ela precisa de ajuda e vir até o consultório para procurar essa ajuda já é outro obstáculo grande que ela tá subindo ali, que ela tá passando. Quando ela se propõe, né, ela entende o que é obesidade, claro, sempre sendo orientado por uma equipe e tal, e ela mesma procurando e se autorresponsabilizando por procurar sobre esse problema que ela tem. E ela dá um passo além, né, quando ela entende que ela já fez vários tratamentos clínicos e não está conseguindo chegar no resultado que ela esperava, não é que a pessoa é uma pessoa frustrada. É que esses outros tratamentos foram frustrados com ela. O tratamento ideal dela não era exatamente os tratamentos clínicos. Essa pessoa, ela realmente ia se beneficiar mais de fazer uma cirurgia bariátrica. E aí, quando a gente fala assim, então ela pegou e decidiu por fazer a cirurgia bariátrica, ela é uma pessoa totalmente vitoriosa e de sucesso. Por quê? Porque o pré-operatório da bariátrica não é fácil. A cirurgia, muitas pessoas têm medo. Então, passar por uma cirurgia é passar por um grande desafio. O pós-operatório da cirurgia bariátrica também é um pós-operatório cheio de obstáculos, que a pessoa, quando tem uma equipe multidisciplinar junto com ela, ajudando ela a vencer cada obstáculo desse, ela vai, sim, se tornando cada vez mais vitoriosa. E a vitória da pessoa é realmente conseguir entrar com um peso legal, com um controle da obesidade a partir desse tratamento cirúrgico. Então, em resumo, a pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, ela é frustrada ou ela é vitoriosa? Vitoriosa, muito vitoriosa. E quanto mais ela entender e se cuidar, né, contar com uma equipe para controlar a obesidade, mais vitoriosa ela vai ser por muitos anos. Bom, eu também concordo contigo. Para quem não sabe, né, eu sou profissional de educação física da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica também, e a gente, né, graças a Deus tem essa atuação juntas, então eu tenho esse mesmo olhar, né, em relação ao paciente, porque muitos deles, eles chegam às vezes para fazer a avaliação, chegam dentro de consultório frustrados, se sentindo envergonhados, porque já passaram por vários, né, tratamentos e não conseguiram o resultado esperado. Só que o que mais às vezes pesa é que ele esconde da família tudo isso. Então, essa parte da gente conseguir trabalhar esse apoio social, o quanto importa e o quanto não importa essa rede de apoio para quem está realizando a cirurgia bariátrica no seu ponto de vista? O apoio da família, assim, é fundamental para se tornar todo esse desafio ser um pouco mais fácil. Uhum. Mas a pessoa que ela entende que precisa de operar, precisa de ajuda, quer fazer, e a família está toda contra, e os profissionais da saúde, ela encontrou
uma equipe que acolhe essa pessoa, que dá o suporte para essa pessoa ela não pode deixar de buscar pela saúde dela, porque as outras pessoas falaram que não era. Porque se ela está procurando, ela está entendendo que é um tratamento seguro. Se ela quer fazer, ela está entendendo que ela está com bons profissionais. Então, para tornar mais fácil, a vida da pessoa é fundamental. Mas quem não tem, não deveria deixar de fazer o tratamento. É porque, assim, às vezes a gente sabe que o medo, ele bloqueia, né? Então, existe ainda muito tabu quando a gente fala de cirurgia bariátrica. As pessoas ainda ficam muito inseguras sobre isso. E a rede de apoio, como você falou, né? As pessoas, elas precisam ir, independente se tem ou não. Porque o meio, ele é bíblico isso, né? O meio, ele te corrompe. Então, dentro de toda essa jornada pré-operatória desse paciente, como é essa conscientização sobre o autocuidado, a alteração de novos hábitos? Como é que esse paciente ele é abordado nesse pré-operatório? Quando ela encontra uma boa equipe, ela vai encontrar vários profissionais que vão estar de mãos dadas com ela para que ela consiga passar por esse tratamento, se esse tratamento for o ideal para ela. Claro que a pessoa que chega para mim, eu vou avaliar e vou decidir junto com ela, olhando para o histórico dela, olhando para os exames dela, olhando com todas as coisas que eu já passei e como eu fui preparada até hoje para tomar essa decisão. Olha, o seu caso é cirúrgico. Quando esse diagnóstico é dado e esse tratamento é sugerido, não é uma coisa que o profissional achou, né? Ou que, pelo menos comigo, eu tenho certeza que aquilo é o melhor para ela. E aí a gente, com toda a equipe, vai mostrando para ela sobre isso. E também é muito importante que o paciente, né, que vem para a consulta, ele comece a pesquisar sobre o assunto em bons lugares, né? Boas fontes. É muito comum acontecer de o paciente chegar comigo pensando na cirurgia, já quase decidido pela cirurgia, só que depois da consulta ele vai conversar com o vizinho, que teve uma má experiência com não sei quem, que ficou com medo porque o tio do cachorro do periquito do papagaio aconteceu não sei o que com essa pessoa. E, assim, é complicado dizer disso, porque eu não conheço essa pessoa, primeiramente, e quando a gente vai pensar em cirurgia bariátrica, a partir dessa indicação que eu faço, eu estou indicando um tratamento que ele é seguro, ele é validado, ele está acontecendo aqui no Brasil e as técnicas que aqui no Brasil, ela é um dos principais países que faz esse tipo de cirurgia. Então, não é uma pessoa que simplesmente achou. Eu tô sendo médica e tô sendo a melhor médica possível para indicar um tratamento. Não é só uma coisa da minha cabeça e para enfiar dinheiro no bolso de não sei quem. Isso é para tratar a saúde da pessoa. Esse fato de os pacientes ou futuros pacientes, né, darem ouvido a muitas pessoas que não passaram por essa experiência, de fato, ele conta muito, né? Porque a gente, nesse período, ele é muito importante que a gente precisa fortalecer, né, toda essa quebra de tabu, né? Bariátrica não é frustração. Bariátrica é para renovação, nova vida, transformação. É o start da vida, né? Você tem o direito de recomeçar para começar novos hábitos. Porque tem muita gente que acha que fazer bariátrica é como se você frustrou, não existe mais nenhuma outra alternativa para o seu caso, porque você é um fracassado, né? Só que obesidade é uma doença. E ela é uma doença crônica, uma doença para sempre. Me fala sobre isso. Isso que você falou é muito importante, por quê? Porque às vezes a pessoa ela posterga muito para operar. E às vezes ela já tem uma indicação e essa indicação dela era um pouco mais precoce. E quanto mais ela posterga, mais escuta as outras pessoas, mais demora para vir num consultório para saber realmente qual era o melhor tratamento para a obesidade dela, mais a obesidade dela está piorando o quadro de saúde dela no geral. Então, se ela tem um problema no joelho, esse joelho ele está progredindo
na deficiência dele. Se ele tem um problema na coluna, essa coluna está definhando cada vez mais até que essa pessoa decida por um tratamento. Se essa pessoa tem, enfim, dos vários problemas que a obesidade pode trazer para essa pessoa, quanto mais ela demora e posterga e deixa isso só como uma última escolha, mais essas outras coisas estão acontecendo no corpo dela e ela está sendo, infelizmente, prejudicada. Porque, no final das contas, não é que ela é uma fracassada. Ela é uma vitoriosa que está procurando o tratamento certo para ela. E quais são as técnicas cirúrgicas mais usadas? As mais usadas, pelo menos no Brasil hoje, é a técnica do bypass e a técnica do sleeve. O bypass, ele é uma cirurgia que a gente vai reduzir, vai fazer como se fosse um novo estômagozinho a partir do estômagozão. A gente não retira nada do corpo do paciente, fica tudo ali. Então faz um estômagozinho a partir do estômagozão e também faz um desvio no intestino. Então ela chama bypass em Y de Hu. E aí essa técnica ela diminui, né, a capacidade do estômago de reservar alimentos e ela também tem um componente metabólico que ela ativa vários hormônios que até ajuda no controle do diabetes. É muito importante no controle do diabetes essa técnica. Ela é até usada para os pacientes que têm a indicação da cirurgia metabólica, que não é exatamente a indicação da bariátrica. Depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso. E a técnica sleeve é quando a gente faz também um estômagozinho em forma de como se fosse uma bananinha. E aí o remanescente, o estômagozão, ele vai sair, porque daí não vai mais passar nada por dentro daquele estômagozão, ele sai. No bypass ele não sai. E aí fica como se fosse uma bananinha e não mexe no intestino. Grande diferença. Bypass mexe no intestino, faz um desvio. No sleeve, a gente mexe só no estômago. Quanto tempo de mais ou menos um pré-operatório para um paciente poder realizar a cirurgia bariátrica? Isso vai depender do tipo de paciente que vem para a clínica. Se é um paciente que a gente vê que ele precisa de um pré-operatório mais longo devido a alguma condição psicológica ou algo assim, a gente vai no tempo que o paciente vai precisar. Mas, se for um paciente que vem, que ele não tem grandes comorbidades, assim, se é um paciente que ele é mais tranquilo, um paciente assim, normalmente, em até 2 meses, mais ou menos, dá para preparar. O paciente, paciente que ele quer operar logo, que ele já pesquisou um monte de coisa, ele já está decidido, ele quer fazer a cirurgia, ele entende a importância de tudo, ele está preparado. Ele demora mais ou menos uns 2 meses para fazer o pré-operatório. Durante esse pré-operatório, sabemos que esse paciente ele passa pela psicóloga, pela nutricionista, pelo profissional de educação física, pelo fisioterapeuta. Dentro desse período, né, além da realização dos exames solicitados, dentro desse período, esse paciente, ele precisa fazer dessensibilização de algum alimento, ele precisa mudar algum tipo de hábito. Como que funciona esse pré-operatório desse paciente? Esse pré-operatório, ele não se baseia só em laudos. Tem gente que fala, não, que eu vou pegar o laudo disso, o laudo daquilo, junto tudo, vou no cirurgião. Não é bem assim que funciona. Esse negócio que a gente fala de laudos é no sentido de esse paciente ele vai ser avaliado e preparado para a cirurgia. Então, o laudo ele só chega no final. O laudo ele só representa uma preparação que ele fez com a nutricionista, que desensibilizou alimentos muito açucarados, refrigerantes, e um tanto de outras coisas que a nutricionista vai fazer esse trabalho com esse paciente. Ele também vai fazer um trabalho com a psicóloga, que não é só o laudo, realmente preparar ele para todos os desafios que vêm pela frente, para a dieta líquida que ele vai passar. Vai fazer um preparo com um fisioterapeuta respiratório, que vai preparar esse pulmãozinho para passar por essa cirurgia, para ele conseguir respirar melhor no pós-operatório. Às vezes um paciente que tem asma também vai fazer ou uma DPOC ou uma apneia do sono. Esses pacientes, quando passam com fisioterapeuta respiratório, esse fisioterapeuta está preparando, capacitando esse pulmãozinho para ele ficar bem no pós-operatório.
e dentre outros tantos profissionais que a gente pede para que o paciente passe, mas é tudo no sentido de fazer uma cirurgia segura para esse paciente. Por quê? Porque o meu lema é, o paciente, ele precisa de um tratamento que seja mais seguro do que ele se manter na obesidade. Geralmente, esses pacientes, quando eles fazem a avaliação de biopedância, quando a gente avalia a gordura visceral desse paciente e quando a gente avalia a diferença entre massa gorda e massa magra, e também quando a gente avalia a idade fisiológica desse paciente, né? Quando ele está num estágio ali de obesidade, uma obesidade de grau 2, numa obesidade de grau 3 desse paciente, né? Esse paciente, ele é um paciente que tem algum tipo de empecilho que faz ele não operar, ou esse paciente, ele está apto se ele só fizer o pré-operatório dele normal? Se o pré-operatório dele normal for comigo, provavelmente ele não vai ter um empecilho grande, porque a gente vai preparar ele para a cirurgia. A minha visão é conseguir preparar ele e levar ele bem para a cirurgia. Mas no pré-operatório existe sim a necessidade de alguns pacientes sim perder um tanto de peso. E isso eu vou definir em consulta, porque eu preciso saber realmente como que tá essa avaliação de bioimpedância, como é que tá esse corpo, como é que tá essa gordura visceral, como é que tá o abdômen. Eu preciso examinar, às vezes, o abdômen do paciente para decidir quanto de peso ele vai precisar perder. Porque muitas vezes o paciente vem para mim com o maior peso que ele teve na vida dele. O maior peso também representa maior status inflamatório do corpo, também representa muitas vezes a pior condição de saúde que ele está chegando ali para mim. Então, para eu submeter ele a uma cirurgia que é de grande porte, eu preciso melhorar um pouco a saúde dele como um todo, e geralmente o trabalho de emagrecimento e de fortificação muscular, ele está em conjunto no pré-operatório, na preparação para a cirurgia. Obesidade é uma doença? Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Sim, é uma doença crônica, é uma doença progressiva. Crônica por quê? Porque uma vez que você... Não tem um exame que eu faço e falo, é obesidade isso aqui. Dependendo do histórico do paciente, as tentativas de conseguir emagrecer frustradas, quanto tempo nesse peso de obesidade que ele está se mantendo, quando ele tem esse diagnóstico, o tratamento dele, seja ele cirúrgico, seja ele clínico, seja ele o que for, é crônico, para sempre. Como se fosse pressão alta. A partir do momento que a pessoa tem pressão alta, ela vai tomar remédio para pressão daquele dia para frente. Quando ela tem uma diabetes, ela vai tomar aquele remédio daquele dia para frente. A obesidade é mais ou menos a mesma coisa, só que o remédio da obesidade além, né, dependendo de cada caso, se é medicamentoso, se é cirúrgico, também manter um estilo de vida diferente, no sentido de manter-se com a parte nutricional e a parte de atividade física. Isso é o remédio da pessoa que tem obesidade, além dos acompanhamentos, né? Se é com o nutricionista, ou com o endocrinologista, ou com o cirurgião, ou independente do que ele vai precisar para entrar no controle dessa obesidade. E ela é progressiva. Por que ela é progressiva? Porque a partir do momento que a pessoa tem a obesidade, essa obesidade ela também desencadeia um processo inflamatório no corpo da pessoa todo. E isso também pode levar à deposição de gordura no fígado. A gordura no fígado, ela é uma das principais causas de transplante hepático nos Estados Unidos. Não é mais cirrose por conta do álcool, é por causa de gordura. Ela também pode levar a comprometimento renal, ela pode levar a comprometimento ortopédico, joelho, coluna, são os que a gente mais percebe. Então, sim, é uma doença crônica, é uma doença progressiva. A longo prazo, quais são os benefícios da cirurgia bariátrica? O que eu mais gosto
pode aumentar a expectativa de vida do paciente. Pode aumentar em até 8 anos a expectativa de vida do paciente. Gente, 8 anos. Quando eu perdi a minha avó, eu senti assim que se ela tivesse uma condição que nem essa, obesidade, e eu pudesse fazer um tratamento desse, se fosse esse o problema dela, e se eu pudesse ter dado para ela 8 anos a mais, seriam 8 anos de abraço, seriam 8 anos dela ter visto talvez o meu filho, seriam 8 anos de uma vida nova dela comigo e com a família dela toda. Então, acho que no sentido de a longo prazo, acho que a coisa mais bonita e a coisa que eu mais gosto quando a gente fala nesse tratamento. Isso é verdade. A vida, né? Sobre reganho, o famoso e temido reganho. Se reganha o peso com tanta facilidade assim? Não. Dos tratamentos para obesidade, a cirurgia bariátrica, ela é, hoje em dia, o melhor. Para o paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica, ela vai ser o melhor tratamento. Por quê? Porque a chance de recidiva do peso, de reganho de peso da cirurgia bariátrica comparado com todos os outros tratamentos, e aí eu tô falando de todo mundo. Tô falando de tratamento com Ozempic, com Mounjaro, tô falando de tratamento sem medicação, de todos. Ele é o que menos faz com que o paciente reganhe o peso. Isso é científico. E não é tão fácil assim. Mas quando acontece, o que geralmente está relacionado? Está relacionado a uma pessoa que pode ter perdido o segmento da equipe, uma pessoa que pode estar com alguns erros nutricionais que podem ser melhorados. Pode ser uma pessoa que tem inatividade física, sedentarismo, mas o mais importante que eu quero falar disso não é colocar a culpa na pessoa, porque essa pessoa ela tem uma doença que é crônica, e uma vez que ela fez a cirurgia, ela ganhou uma ferramenta para o controle dessa doença, mas eu acabei de falar que é crônico, então o tratamento é para sempre. Então, se ela tiver um reganho de peso depois da cirurgia, tem como correr atrás para conseguir entrar no controle da doença de novo. Por quê? Porque a cirurgia, esse mecanismo, essa ferramenta, está dentro da pessoa e ela funciona para sempre. E aí, dependendo do caso, existe também a cirurgia revisional, mas assim, ela não é tão comum de se acontecer. No geral, dá para reativar a bariátrica da pessoa e tem como fazer isso com a gente lá na clínica. Bariátrica versus álcool. Não combina. Não combina. Não combina. Álcool, o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele fica mais... Como que eu vou explicar isso? Sensível. Ele fica mais sensível ao álcool. O álcool que entra no corpo da pessoa, ele é menos degradado porque ele passou, o sistema digestivo ele foi alterado. Então, a molécula do álcool cai mais inteira dentro da corrente sanguínea. Ela demora mais para sair do corpo e ela faz mais estrago. Ela entra potencializada. Então, a pessoa, quando ela toma o álcool, aquele álcool ele fica mais potente. É como se ele tivesse representando um copo de cerveja, vira 3, vira 4, 5, entendeu? E isso predispõe com que... Fora que quando também ele acelera no álcool, tem um grande risco de no dia seguinte não lembrar de nada, né? Sim, existe. E por que por causa da intoxicação alcoólica. Ela, que nem eu falei, o álcool ele é potencializado. Um pouco que ele toma vira 3, vira 4, vira 5 vezes. Aquele mesmo tanto que ele estava acostumado antes. Então, às vezes eu brinco que a pessoa, ela é como se ela tivesse ficado mais econômica no negócio do álcool. Mas eu sempre deixo muito claro que não combina. E que se essa pessoa puder evitar, é o ideal. Entendeu? Até porque o consumo de álcool, ele também pode estar relacionado com o reganho de peso. Porque o álcool é uma bebida calórica. Se fosse para você deixar um recado hoje para quem quer realizar cirurgia bariátrica e tem medo, e para aqueles que já passaram pela cirurgia bariátrica, quais são os recados que você deixaria? Para quem tem medo, eu diria... Para quem tem medo da cirurgia bariátrica, eu diria...
É normal ter medo numa coisa que você não conhece, numa coisa que você não sabe como vai ser. É uma cirurgia, é algo que, embora você escolha um profissional excelente, sempre tem um risco, né? O risco da cirurgia bariátrica hoje é em torno de 1% nos lugares que tem um bom profissional, que esse profissional foi realmente treinado e capacitado. Então, menos de 1% é comparável até com uma cesárea. Mas, assim, medo. Medo é intrínseco, é porque você não sabe direito o que vai acontecer contigo. Mas, muitas vezes, a gente, para conseguir alcançar grandes objetivos que a gente tem na vida, a gente vai ter que superar esse medo. E os objetivos, a vida que te espera lá fora, depois da bariátrica, meu amigo, é uma vida muito, muito melhor do que a que você está acostumado agora. Então, se você está me escutando agora, pense com carinho no que eu estou te dizendo. Uma outra vida, uma transformação, um renascimento pode estar te esperando. Para quem já fez a cirurgia bariátrica, eu quero dizer parabéns, você é uma pessoa vitoriosa, você passou por todo o estigma de ser uma pessoa obesa, passou por toda a preparação, a cirurgia, o pós-operatório. Você, com certeza, deve ter ressignificado sua vida em vários momentos. E tem muita gente que fala que se sair daquele peso que eu tinha e tá agora com a obesidade controlada, eu dei conta, o que eu não dou conta mais nessa vida? Então, meu filho, você pode dar conta de muita coisa aí. Acredite nos seus sonhos, corra atrás dele, tá bom? Pra pessoa que já operou, às vezes essa pessoa pode estar também perdida. Pode estar assim, operou, aí pensou, agora tá resolvido isso aqui na minha vida. E não entendeu muito bem que esse tratamento ele é para sempre. Então é importante que o paciente que fez a cirurgia, ele retorne no cirurgião a cada ano para ver como que tá os seus nutrientes, se tá precisando repor alguma coisa, se não tá, como que tá esse seu segmento para o melhor da cirurgia acontecer contigo. Porque tem como, entendeu? Se você tá sem segmento, tem como melhorar muito mais sua vida ainda. E agora eu vou deixar um recadinho aqui para você que tem o desejo de realizar a cirurgia bariátrica. Hoje lá na Fisioforma, nós temos uma equipe multidisciplinar à sua disposição para tratar, cuidar com todo carinho do seu caso. Sabemos que você é um ser humano único, sabemos que é bom ser olhado com individualidade. Nós sabemos que não é fácil, é desafiador, existem dificuldades que só você tem. Às vezes ao sentar, às vezes ao escolher a roupa, a gente sabe que às vezes não é você que escolhe a roupa, é a roupa que te escolhe. E isso te assusta, principalmente quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de, às vezes, passar numa roleta. Às vezes o nosso peso ele está nos envergonhando. Fora que você todos os dias você perde saúde, tempo de qualidade com a sua família. Então, cirurgia bariátrica é tratamento. Hoje, a tecnologia, ela te promove isso, uma cirurgia por videolaparoscopia, minimamente invasiva, segura. E hoje, graças a Deus, Roraima e a Fisioforma te oferece profissionais de excelência para que possa estar realizando em você esse procedimento e todo esse suporte, tanto de pré e pós-operatório. Então, se você hoje tem alguma dúvida e deseja sentar um pouquinho com a gente, conversar, bater um papo, descobrir, tirar um pouco daquelas dúvidas e principalmente daquele medo que você nem sabe que tem às vezes ainda, né? Nós estamos aqui para isso. Então, esse foi o nosso bate-papo com a doutora Raquel Moleiro, que faz parte da nossa equipe de cirurgia bariátrica do estado de Roraima, nossa médica, né, que tem atuação em cirurgia bariátrica. E é com um grande prazer que hoje o Centro de Reabilitação Fisioforma traz essa oportunidade, esse avanço da ciência para cá, para nós. Então, te aguardo lá. Eu também te aguardo.